Olá, pessoal. Na aula de hoje vamos aprender sobre os paradigmas de aprendizado de máquina. O primeiro paradigma que a gente vai aprender é sobre o paradigma supervisionado. Nesse paradigma, o sistema ele vai perceber o ambiente, analisar as características, né, desse ambiente, dessa amostra, digamos assim, e vai dar uma resposta. E vai atuar nesse ambiente. E aí, baseado nessa resposta, vai vir um agente externo, que a gente chama de professor ou supervisor, e vai indicar qual foi, se o sistema acertou na resposta dele ou se ele errou, e onde ele errou, caso ele tenha errado. Tá? E aí, baseado nesse feedback, o sistema vai aprendendo. Um exemplo, você quer reconhecer caracteres, tá? E aí você tem uma lista de imagens de caracteres. E aí a minha base de dados tem que ter as imagens de caracteres e tem que ter também a rotulação de cada imagem, qual é o caractere que está contido naquela imagem. E aí eu apresento uma imagem para o meu sistema vai ler aquela imagem, analisar aquelas características e vai dizer, olha, isso é uma letra A, mas na verdade a imagem era de uma letra B, por exemplo. Então o professor vai dizer, olha, isso não é um A, isso é um B. E aí o sistema vai aprender que aquilo não era um A, que aquilo era uma letra B. Tá? Então, para isso, a nossa base de dados, ela precisa conter tanto, para cada amostra, eu preciso ter tanto a lista de percepções do ambiente, quanto as ações. Uma base similar ao que a gente viu na aula anterior, lá que a gente tinha os pacientes, eu tinha as características do paciente e tinha o diagnóstico esperado para aquela lista de pacientes. Tá? Então, isso caracteriza uma aprendizagem supervisionada. Um outro tipo de aprendizagem que a gente tem é a aprendizagem por reforço. Tá? Nesse tipo de aprendizagem, o processo ocorre por meio de tentativa e erro. Então, o sistema ele vai perceber o ambiente, vai agir nesse ambiente, mas o ambiente em si vai dar uma resposta para ele. E essa resposta pode ser positiva ou negativa. E aí, baseado nessa resposta, ele vai aprender. Ah, por exemplo, uma criança que está aprendendo, né, a andar, ela começa a ficar em pé. Então, quando ela começa a ficar em pé, se ela tenta dar um passo, ela cai. Então, ela vê que ela não consegue ficar em pé sozinha, andar sozinha. Então, ela vai e vai atrás de um apoio. Ela se apoia num móvel. Então, ela vai na tentativa e erro, aprendendo, até que ela fortalece a musculatura. E aí, ela vai andando sozinha. Uma criança que tenta enfiar o dedinho na tomada. Quando ela enfiar o dedinho na tomada, ela leva um choque. Então, ela aprende que não pode enfiar o dedinho na tomada. Né? Então, ela tenta, ela explora o ambiente, tá? O sistema, ele explora o ambiente, baseado nas ações que ele tem, ele vai agir nesse ambiente e esse ambiente vai dar um feedback para ele, se ele está indo bem ou se ele está indo mal. Então, por isso que a gente chama por reforço, porque a gente tem uma resposta, o que a gente chama de reforço, e esse reforço pode ser positivo, ou seja, uma recompensa, pode ser negativo, uma punição, ou pode ser nulo. Você agiu no sistema e o sistema não te deu a resposta nenhuma. E você pode continuar tentando, né? Ou você pode tentar mudar a sua ação. Então, o aprendizado, ele termina sendo um pouco mais lento quando a gente trabalha com aprendizagem por reforço, tá? Aqui eu fiz um comparativo entre aprendizagem supervisionada e aprendizagem por reforço. Então, na aprendizagem supervisionada, a gente tem um professor que te diz exatamente onde você errou. No aprendizagem por reforço, é como se a gente tivesse um crítico, que o ambiente já vai te dar um feedback de se você está indo bem ou se você está indo mal, tá? A gente não tem exatamente um professor apontando o teu erro. No aprendizado supervisionado, a gente tem um feedback que a gente chama instrutivo. No por reforço, o nosso feedback é estimativo, né? É uma estimativa de se você está indo bem ou se você está indo mal. É dito no aprendizado supervisionado, é dito o que deve ser feito, exatamente onde está o erro. No aprendizado por reforço, você vai fazer as coisas e ver o que acontece. De acordo com o que aconteceu, é que você vai ter algum feedback, né? Então, é algo mais exploratório. A aprendizagem no supervisionado é muito mais rápida, né, do que na aprendizagem por reforço. E o outro paradigma que a gente tem é o paradigma não supervisionado. No paradigma não supervisionado, a ideia é que eu tenho
apenas as percepções do ambiente. Se eu tenho percepções, mas eu não tenho uma classificação, eu não tenho um rótulo e nem tenho um indicativo de se estou indo bem ou mal, a única coisa que eu posso fazer, analisando essas percepções, é agrupar. Eu vou agrupar o que é semelhante. Então, entra aqui vários dados e o que sai aqui dessa caixinha eu estou agrupando. Eu agrupo o que é laranja, agrupo o que é bola, agrupo o que é quadrado. Então, eu vou agrupar dados por similaridade. Então, isso também é conhecido como clusterização, que a ideia seria criar clusters que são similares entre si, tá? E nesse exemplo, a gente não tem nenhum crítico, nenhum professor externo. A gente só tem a nossa base de dados com as percepções. Um exemplo de onde isso ocorreu, tá? A gente trabalhou, a gente vivenciou isso no Facebook e no Google Fotos. Em ambos os aplicativos, eles reconheciam quando tinha uma face em fotos que a gente postava, então eles tinham apenas as percepções, que eram as faces. E aí eles não tinham os rótulos, então eles agrupavam pessoas que eram similares. E aí ele te pediu, olha, quem é essa pessoa? Me informa. E aí a gente passou por uma segunda fase, que foi a fase de rotulação. Então a gente rotulou e deu o nome de cada face. Quando a gente deu o nome de cada face, isso aqui é Renata, isso aqui é a Aida, isso aqui é professor Paulo Abadi. Quando a gente deu os rótulos, então a gente aí pôde usar o aprendizado supervisionado. Né? E no aprendizado supervisionado, agora quando a gente apresenta uma nova foto, por exemplo, a nova foto minha, ele já sabe, isso é a professora Renata. Mas antes, logo no início, ele só tinha as imagens sem rotulação. E ele fez um agrupamento, né? Ele apresentava às vezes várias imagens da mesma pessoa e pedia para você confirmar. Isso é a professora Renata? Esse é a professora Renata? Esse é a professora Renata? Nas imagens, digamos assim, né? Então, isso é um exemplo de clusterização. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de tarefas e qual paradigma que é utilizado nessas tarefas. Se a gente ir para a área matemática, por exemplo, então a gente pode querer fazer uma aproximação de uma função, tá? Eu tenho vários pares x, y, tenho uns pontinhos com vários pares x, y, e quero descobrir qual é a função que gerou esses pares x, y. Então, para esse exemplo, a gente tem tanto o que seria a entrada quanto o que seria a saída. Né? Esse ponto XY, o X é a entrada e o Y é a saída. Então, para esse tipo de aprendizagem, a gente pode usar o paradigma supervisionado, técnicas de aprendizagem supervisionada. Já quando tem uma alta associação, ou seja, eu quero associar X com X. Então, associar X com X eu quero buscar similaridade entre dados. O nome já diz, se é similaridade, o que eu quero é não supervisionada, é criar cluster, é criar agrupamentos, tá? Um outro que a gente chama de uma tarefa de heteroassociação, ou seja, eu quero associar X com Y, similar ao que a gente fez aqui. Só que nesse caso, não necessariamente eu quero encontrar uma função que gerou par XY, tá? Mas eu quero associar X com Y. Por exemplo, eu quero reconhecer, eu tenho uma foto de Renata e eu quero atribuir o rótulo, o texto Renata. Então, eu quero associar X com Y. Nesse caso, mais uma vez, a gente tem o paradigma supervisionado, tá? Sempre que a gente tiver entrada e saída, a gente vai seguir para o supervisionado. E quando a gente só tem o par entrada, a gente vai para o não supervisionado, tá? Então, um exemplo aqui, eu quero fazer a classificação de padrões que não estão categorizados, ou seja, eles não possuem rótulos. Eu quero agrupar, por exemplo, imagens semelhantes. É a clusterização, o paradigma que a gente vai usar é o não supervisionado. Eu tenho, por exemplo, classificação de padrões que já estão categorizados, tá? Por exemplo, o reconhecimento de faces que já estão rotuladas. Então, para esse problema, essa tarefa, eu vou usar o paradigma supervisionado. Vamos pensar no outro caso. Eu tenho, por exemplo, a previsão do tempo. Então, numa previsão do tempo ou previsão de bolsa de valores, é similar a uma aproximação de função. Eu quero tentar criar uma função para prever num instante acima o que vai acontecer, num instante à frente o que deve acontecer. Então, para esse caso, novamente, eu vou para o supervisionado.
E o reforço, quando é que a gente usa? Bom, o reforço é normalmente em tarefas de controle. Tarefas de controle, por exemplo, do corpo humano. A gente muitas vezes vai na tentativa e erro, vê o que dá certo e aprende com isso. Alguém aqui já viu a série Dr. House, né? Então, o que é que acontecia? Um paciente chegava doente e ele tentava um remédio. Se desse certo, ótimo. Se não desse certo, ele receberia um feedback, né? A pessoa não melhorou, então ele continuaria tentando uma outra alternativa, um outro diagnóstico, tá? Então, esse tipo de tarefa é utilizado tanto para fins, digamos, corpo humano, quando a gente precisa experimentar, mas também é utilizado em robôs, tá? Quando a gente está construindo alguns robôs, a gente, por exemplo, quer ensinar um robô a segurar um copo. A dosagem da força que o robô tem que ter para segurar um copo depende muito do material que ele está segurando. Se ele está segurando um copo de plástico, por exemplo, a gente tem que perceber qual é o material e dosar a força, porque ele pode simplesmente quebrar o copo de plástico, né? Ou simplesmente deixar o copo de plástico sair. Então, qual é a força que ele vai usar? Isso é feito muito por reforço, tá ok? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, postem lá no fórum de dúvidas. E obrigada!